Seu apelido é Rei dos Instrumentos. Esta é daquelas verdades absolutas que ninguém discute. Há 300 anos, ele domina a cena e é a porta de entrada preferencial de quem quer estudar música, mesmo que depois passe para outro instrumento. Por que sua realeza jamais foi contestada? É simples, porque o piano é o único instrumento capaz de substituir uma orquestra. Ele sozinho faz melodia e harmonia. Já imaginou você ter em sua vida só 2 ou 3 chances de ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven com solistas, orquestra e coro? Como fazer se você morria de vontade de ouvi-la? Só mesmo tocando os temas da sinfonia numa redução para piano. Vamos contar a história do Rei dos Instrumentos desde o seu nascimento até hoje, numa maravilhosa viagem de 3 séculos. O cravo foi um instrumento dominante de teclado durante todo o século XVIII, mas conviveu desde o início do século com um concorrente inesperado. O italiano Bartolomeu Cristofori construiu em Florença um instrumento que chamou de piano forte, justamente porque ele, ao contrário do cravo, conseguia fazer o forte e o fraco. Durante os 100 anos seguintes, o piano foi progressivamente tomando a cena até se impor como instrumento dominante na primeira década do século XIX. Agora vocês terão a rara chance de comparar os 2 instrumentos, o cravo e o piano forte, numa sonata de Scarlatti e numa peça de Johann Sebastian Bach.
Sabemos que no cravo não há gradação de dinâmica, enquanto no piano você tem a possibilidade enorme de fazer o forte e o fraco. Essa é a diferença fundamental entre os dois instrumentos e que determinou a primazia do piano a partir do início do século XIX. Que outras diferenças você que pratica cravo todo dia podia contar para nós que existem entre o cravo e o piano e quais qualidades que o cravo tem que o piano não pode substituir? No cravo, o som é produzido por cordas pinçadas, cordas que são beliscadas, como num violão, numa harpa, num cavaquinho. Nós podemos, no cravo, ter uma riqueza de articulação em que nós podemos dosar o tamanho de cada nota. O momento em que a nota começa, que o som começa e que o som acaba no cravo é muito preciso. Eles diziam no barroco que uma nota, a duração de uma nota é a soma do que ela dura enquanto som e a soma do que ela dura enquanto pausa. Eu tenho no pianoforte a possibilidade de fazer dinâmica, já que as cordas são percutidas. Mas essa dinâmica ela tem que ser muito mais cuidada, porque o instrumento ele é muito sensível. No começo do século XIX, o Brasil foi oficialmente apresentado ao pianoforte pelo compositor austríaco Sigismund Neukomm, um dos alunos preferidos de Joseph Haydn, que viveu no Rio de Janeiro entre 1816 e 1821. Foi ele que aqui compôs a primeira sonata para pianoforte, as primeiras peças de música de câmara e também a primeira sinfonia escrita em solo brasileiro.
Nos 40 anos, entre 1780 e 1820, o piano consolidou-se como instrumento hegemônico da música europeia, e isso graças à obra de compositores como Haydn, Mozart e Beethoven. Eles alcançaram tamanho nível de perfeição que os historiadores da música chamam este período de período clássico. Você vai começar com Mozart. Como é possível colocar tanta genialidade nessa cápsula que quase equivale à duração de uma canção popular hoje, né? Realmente é muito impressionante, né? Acho que a fantasia ela sai um pouco do gênero mais praticado no classicismo, que é a forma sonata, né? E justamente o termo já diz, né? A fantasia, quer dizer, uma peça mais livre, né? Muito ligada à improvisação, né? Então, dessa forma, o Mozart tem passe livre para, de fato, ousar e, enfim, sem estar muito preso a algum tipo de forma. Então, assim, a peça é de uma dramaticidade, de uma variedade de contrastes de caráter, né, bastante impressionante. É realmente uma peça bastante profunda, apesar, como você falou, do tempo pequeno. Ok. A segunda peça é uma sonata. Sonata de Haydn. Das primeiras dele, datada de 1765, mais ou menos. É verdade que Mozart, como eu já disse, né, é uma outra forma, né, uma fantasia, uma peça livre, uma forma livre, né, enquanto que Haydn e Beethoven estão escrevendo na forma sonata, né? Mas, de qualquer forma, é muito evidente, né, o quanto Haydn está muito apegado a uma estética ainda que vem um pouco do cravo. São apenas 9 anos que separam as duas obras, né? Mas é uma diferença em estilo, né, muito grande. O grande público, a partir do filme Amadeus, que fez muito sucesso 20 anos atrás, tem a imagem de um Mozart compondo aos borbotões com milhares de ideias musicais fluindo na sua cabeça, ele sem a necessidade de instrumento, papel ou qualquer coisa que fosse. Pelo contrário, Mozart, por mais genial que tenha sido, também precisava de um piano para compor. Em 1781, quando ele chegou a Viena, escreveu para o pai reclamando que não conseguia compor porque ainda não tinha conseguido alugar um piano. Isto é a prova provada de que o cravo e o pianoforte foram os parceiros inseparáveis dos grandes compositores clássicos
do final do século XVIII. A Fantasia K397, que vamos ouvir agora, foi composta por ele em 1782, no ano seguinte, quando então já instalado em Viena, ele possuía um piano forte em casa. Foi o ano também em que ele ouviu pela primeira vez o Cravo Bem Temperado, de Bach, e aquilo foi uma revelação extraordinária para ele. Vocês vão sentir claramente que nesta peça curta, que dura 6 minutos, e que se subdivide em 3 movimentos maravilhosos, que a peça começa com uns arpejos que passeiam pela mão direita e pela mão esquerda, e não existe um tema, o que é uma coisa revolucionária naquele momento. Em seguida, um pequeno adágio, que é uma das coisas mais sublimes que Mozart escreveu na vida, e um allegro final rapidíssimo. Quase um fogo de artifício que reflete a genialidade absoluta deste compositor. Haydn talvez tenha sido o compositor que maior capacidade de adaptação teve na história da música. Além disso, tinha um humor a toda prova. Quando era criança ainda e cantava como soprano no coro da Catedral de Santo Estevão, em Viena, o regente adorava a voz dele e o indicou para ser candidato a castrato. Apavorado, o menino saltou e correu para o cravo e provou diante de todo mundo que era não só um exímio improvisador, como um excelente compositor.
caso do Beethoven, eu acho que é mais assim, mais notório ainda o modo como ele prescindia do piano para compor e, ao mesmo tempo, fez do piano o veículo principal das suas inovações estilísticas. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. De fato, né? Beethoven assim, ele estava sempre muito à frente do seu tempo. Então, ao contrário de Haydn e Mozart, de certa forma, eles estavam contentes com o instrumento que eles tinham, estavam satisfeitos, né? Já Beethoven não. Beethoven estava sempre à frente. Então, nessa época, o piano não tinha toda essa extensão que tem hoje, né? Ele era muito menor. Então, parece que Beethoven, certamente Beethoven, ele compunha, por exemplo, o piano ia até aqui, aí ele compunha uma obra que o piano ia até aqui. Aí eles construíam um piano maior, mais robusto, com mais metais dentro, mais ligas, né, para poder aguentar a pressão das cordas. Aí o piano, a extensão ia até aqui embaixo. Aí ele compunha uma obra que ia até aqui. Ele estava sempre muito à frente do que o instrumento que ele possuía. E parece que só no final da vida ele ganha um piano, né, que finalmente tinha extensão e que a obra dele poderia ser tocada nesse piano integralmente, sem nenhum problema de não ter as notas que ele compunha antes do tempo. Brahms nasceu 6 anos depois que Beethoven morreu e compôs o seu primeiro concerto para piano e orquestra em 1859. Muito mais por insistência dos amigos, porque ele tinha muito medo de escrever para a orquestra. Ele cresceu tocando piano, se afirmou e foi revelado tocando piano, fazia música de câmara de modo brilhante, mas achava que não conseguia dominar a orquestra. Quando lhe propuseram compor uma sinfonia, e ele jamais havia composto para a orquestra, ele compôs um maestoso, magnífico, um movimento para 2 pianos.
Vamos ter agora a rara chance de assistir a um trecho do maestoso do primeiro concerto para piano e orquestra de Brahms, numa versão raríssima, a versão original, a versão para 2 pianos. No século XIX, as pessoas não tinham o disco, o toca-disco, para ouvir em casa o que tinham assistido na sala de concertos. Então elas tinham que recorrer ao segundo piano para poder executar em casa o que tinham ouvido com orquestra. Hoje, não temos mais essa necessidade, mas o pianista, o solista, precisa sim de um sparring, de um segundo piano que lhe dê o suporte para que ele prepare e amadureça a peça até enfrentar a orquestra. primeiro concerto do Brahms é uma obra nova para você e nos últimos 3 meses você estudou, você pegou a partitura pela primeira vez. Eu quero que você conte um pouquinho como foi esse processo. É difícil dizer isso, né? Porque
à medida que você vai trabalhando, você vai estudando, a peça ela vai se transformando, né? E não tem... é difícil dizer esse momento que você considera que a peça está pronta, né? O meu processo, né, a minha gestação, eu gosto de trabalhar bem lentamente, eu gosto de mastigar, de ruminar. Eu gosto de escutar bastante gravação, né, que acho que é uma coisa muito enriquecedora, né? Enfim, é um processo que pode ser longo, especialmente no caso do Brahms, que é uma obra especialmente chama atenção pela sua monumentalidade, né? Qual é a diferença para você entre tocar com o segundo piano ou com a orquestra? De uma maneira geral, o segundo piano, sobretudo se você teve bastante tempo de ensaiar, ele é muito mais ágil, né? Então, a resposta é muito mais imediata, né? De certa forma, mais fácil, né? Já com a orquestra, o regente está lá na condução de, sei lá, 80 músicos, ou às vezes mais, às vezes um pouco menos, né? E isso, obviamente, faz com que a orquestra seja... A resposta da orquestra é muito mais lenta, né? Agora, tem as dificuldades, por exemplo, quando você toca com 2 pianos, o timbre dos 2 instrumentos se mistura muito, né? E quando você toca com a orquestra, obviamente, existe todo um diálogo de timbres, né? Existe uma clareza que, às vezes, não é possível com 2 pianos. Não só eu, o mundo considera, é uma pena que Haydn, Mozart e Beethoven não tenham feito recitais de piano. Sobretudo Mozart e Beethoven, que eram 2 pianistas de genial talento. E eles não fizeram por um motivo muito simples. Na época deles não existia esta fórmula do recital de piano. Os concertos eram mistos, duravam várias horas, os artistas, grupos, orquestras, quartetos, grupos vocais, se cotizavam e bancavam um concerto de subscrição. O recital teria nascido, ele nasceu, na verdade, essa fórmula em 1839, mas teria nascido antes se um cidadão polonês chamado Frédéric Chopin tivesse temperamento para isso.
Chopin tinha 18 anos quando decidiu sair de Varsóvia e procurar uma cidade na Europa para viver e se afirmar como pianista. Escolheu Viena como sua primeira opção, porque Viena era a capital musical da Europa naquele momento. Lá chegando, teve que concorrer com 300 outros grandes pianistas que disputavam os raros espaços na cidade. De outro lado, Strauss já era o rei da valsa e promovia mega bailes com um gênero que tomava conta das grandes multidões na capital austríaca. Ele se retirou então e foi para Paris, onde viveu seus últimos 25 anos de vida exatamente como gostava, dando aulas a poucos alunos escolhidos, alguns recitais públicos, 3 recitais durante esses 25 anos, e escrevendo música de 2 tipos, uma complexa e altamente virtuosística e outra dedicada às moças da elite parisiense. O pianista e compositor húngaro Franz Liszt inventou a fórmula do recital de piano tal como conhecemos hoje em dia. E inventou por acaso. Numa das centenas de apresentações que ele fazia em toda a Europa, houve um problema, não havia orquestra para tocar com ele. Os organizadores quiseram cancelar o concerto, mas ele respondeu altivo, "Le concert c'est moi", ou seja, o concerto sou eu. E, espertamente, num lance genial de marketing, formulou várias inovações que até hoje permanecem e algumas delas transferidas até para programas de auditório de televisão, imaginem. Por exemplo, ele colocava uma urna na entrada dos teatros para as pessoas colocarem ali as suas sugestões de melodias preferidas que gostariam de ver improvisadas pelo grande Liszt. Depois as urnas eram transportadas para o palco e Liszt sorteava o felizardo que ouviria a sua melodia preferida pelo pianista. Além disso, ele distribuía rosas para as moçoilas das primeiras filas das plateias que jogavam, atapetavam o caminho dele de rosas vermelhas. Mais ainda, mantinha 2 pianos nos bastidores, porque ele costumava arrebentar as cordas do primeiro piano e rapidamente esse piano era substituído por um segundo e até por um terceiro. Isto é, na prática, um programa de auditório. O recital, tal como Liszt inventou, era um programa de auditório de televisão tão costumeiro de hoje em dia.
Numa das suas muitas vindas ao Brasil, na década de 20 do século passado, o grande pianista polonês Arthur Rubinstein recebeu o então jovem compositor Villa-Lobos em sua suíte no Copacabana Palace. Villa levou de contrabando o pianeiro carioca Ernesto Nazaré. Queria que o pianista polonês conhecesse os tangos brasileiros, as valsas tão populares de Nazaré. Mas Nazaré, teimosíssimo, insistiu em tocar peças de Chopin para o maior especialista em Chopin naquele momento no mundo. A muito custo, Ernesto Nazaré concordou em tocar uma das suas maravilhosas valsas. Além de um notável pianista, você também é uma das mais qualificadas cameristas brasileiras. Como é a prática da música de câmara para o pianista, que é obrigado a lidar com instrumentos cujo timbre é completamente diferente e é chocante em relação ao timbre do piano? Como é a construção do som numa situação de música de câmara? O universo da música de câmara é uma ampliação do universo solístico também, né? Você não tem ali subordinados. Você tem todos solistas que se escutam, que se conversam, né? Então, esse intercâmbio é uma grande conversa, é um grande encontro, é um outro tipo de domínio do instrumento, porque você tem que, justamente, você falou que o piano é um instrumento que pode ser uma orquestra. Ele pode sim, assim como ele tem que ser timbrado para ser tocado junto com um violino, um violoncelo, uma viola, ou ele tem um timbre diferente se ele toca com uma clarineta, ou então ele toca com uma flauta, né, ou um oboé. Você, quando trabalha em música de câmara, você trabalha com diversos ritmos, né? Não o ritmo da parte ou que você vai da obra que você vai estar lidando, que é o né? Que é justamente o que vai unificar isso, mas são os vários ritmos internos que você tem. Porque eu tenho um ritmo interno, você tem outro ritmo interno, que é como a gente reage para a vida, né? Então, tem gente que é mais ágil, tem gente que tem um tempo mais lento. De olhos fechados, parece assim a sua parceria com o Antônio Carlos Carrasqueira, o teu irmão. Música de câmara é basicamente intimidade, né? É ter a mesma pulsação interna. Você diria que vocês tocam há tanto tempo juntos que vocês tocariam de olhos vendados? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que a gente se entende muito musicalmente. Então, esse equilíbrio todo desses ritmos internos, como você falou, é isso sim. Eu acho que eu entendo bem o que ele faz. Acho que ele me entende também.
No século XX, o piano recupera sua condição original de instrumento de percussão e avança sobre as músicas populares. Gerou até filhotes eletrônicos que reproduzem com perfeição o que o tradicional piano acústico faz com seus martelinhos de feltro. É impressionante como o piano pode soar melosamente sentimental, mas ele também pode ser um veículo preferencial dos compositores radicais da música erudita contemporânea. Tem um prumo, você que vai tocar sabe onde colocar, eu imagino. O compositor norte-americano John Cage foi, sem dúvida, o maior inventor musical do século XX. Compôs, por exemplo, uma peça para piano de brinquedo que André Memari vai tocar para nós. E também inventou o piano preparado, onde objetos como parafusos, borracha, etc., são colocados entre as cordas, alterando sua sonoridade. Por favor, Suíte de Brinquedo de John Cage, peça de 1948 em 2 movimentos.
André, a relação do piano com o computador, quais os recursos que você tem aí? O que nós temos aqui é o piano sendo captado por 2 microfones dentro do piano, né? Vocês não veem pedestais externos. Esse som captado por esses microfones, que são muito sensíveis, né? Eles captam detalhes bem impressionantes da sonoridade do instrumento, entram através de uma interface para o computador, onde esse som é processado. Como eu acho interessante como um colorido especial, não com algo para fazer um concerto inteiro disso, nós trouxemos aqui para vocês essa experiência de passar o piano pelo computador para criar uma espécie de narrativa, uma espécie de paisagem sonora do piano com distorções que podem ser interessantes. Existe uma certa coisa no ar de que música escrita é melhor do que a música improvisada. Por quê? Porque teria sido melhor pensada, porque o compositor tem condições de rever, de refazer, mas existem tantos criadores que são melhores criando num instante do improviso do que fazendo coisas pensadas. É esse o teu caso? Eu acho que eu tenho as duas coisas. Eu não faria um concerto totalmente improvisado do começo ao fim, mas a improvisação é um elemento central na minha produção. Ou seja, nas minhas composições, você pode dar uma olhada, tem sempre, quando eu estou tocando, um espaço para uma recriação no momento, mas ela é dentro de certos limites de estrutura, de forma, de ideia. E agora a improvisação, ao longo da história da música, ela foi amiga dos maiores mestres, de todos eles. Nenhum deles não era improvisador. Até, né, no barroco era uma prática obrigatória. Você não poderia tocar cravo sem saber improvisar. Nem violino, nem um instrumento solista, porque você tinha que saber ornamentar. Para saber ornamentar tem que saber improvisar, você tem que saber o caminho harmônico que está acontecendo. E no romantismo nós temos a figura de grandes pianistas improvisadores que impressionavam as suas plateias com a improvisação. Né, ao longo da história da música, naturalmente foi se separando um pouco o papel do compositor e do intérprete. Então, o intérprete foi perdendo essa vontade e essa aptidão ao improviso. Mas a gente vê grandes músicos, como é o caso do Keith Jarrett, do Gilberto Gismonti, trazendo o excitamento da criação do improviso de volta aos palcos, né?
qual a diferença fundamental de um compositor, por exemplo, de um Liszt, que pegava uma sinfonia do Beethoven, né, a pastoral, e fazia uma transcrição para piano, e você hoje, criando, por exemplo, o prefixo da Rádio Cultura FM, né, que tem orquestra, tem todos os sons do mundo, e você fez no teu estúdio aqui em São Paulo. Bom, no caso do virtuoso romântico, como você menciona, ele era uma espécie de popstar na época também. Então ele não era tão solitário assim, ele tinha plateias que ficavam enlouquecidas com esses virtuosos, né? O piano tinha acabado de sofrer essa transformação, né, da fundição metálica, então ele tinha um poder de som que para os nossos ouvidos hoje nem faz tanta diferença, mas para a época eu acho que era um estrondo, um piano numa sala de concerto, né? Nós estamos acostumados com uma pressão sonora muito maior hoje em dia. Vai no cinema, você sai surdo do cinema, né? Mas para os padrões do século XIX, eu acho que o piano foi um instrumento que, como você disse, substituiria uma orquestra até em termos de pressão sonora, de decibéis, né? Popular, erudito, jazz, MPB. Esse tipo de rótulo, esses rótulos ainda fazem algum sentido hoje em dia? Eu muitas vezes não consigo me encaixar num rótulo ou em outro rótulo. Assim, eu acho que as músicas que têm na sua essência muita verdade, que têm qualidade, elas acabam se parecendo de uma certa forma, mesmo sendo muito diferentes. Eu acho que hoje em dia as músicas estão se abraçando de uma certa forma. Eu vejo figuras que não podem ser categoricamente classificadas nem de populares nem como eruditos em vários lugares do mundo. Na Europa, principalmente, onde você vê o berço, né, de toda essa tradição, você vê músicos explorando a tradição e também trazendo elementos da música, do jazz, que também é um termo que já não está dando conta de tanta música que se chama jazz, né? Ele foi fundamental em Haydn, Mozart e Beethoven. Substituiu a orquestra em Brahms. Virou brinquedo nas mãos de John Cage e flertou com os computadores. O piano nos mostra hoje todas as músicas, de Bach a Egberto Gismonti, de Scarlatti a Ernesto Nazaré e André Memari.